expõem um pouquinho das melhores práticas que eles têm individualmente. Não é? Importante aqui que são 3 empresas que competem no mesmo segmento, mas que juntas estão trabalhando para construir esse ecossistema de concessionários do Brasil. Então, muito obrigado pela presença de vocês, primeiramente. Vamos lá. Eu tenho aqui muitas perguntas e a gente, no final, se vocês quiserem, podemos abrir para vocês também fazerem algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta geral, uma pergunta que vale para os 3, e aí eu gostaria de ouvir a resposta de cada um. Então, a primeira pergunta, e é uma pergunta, acho que todo mundo quer saber, é o seguinte: como vocês podem ajudar os concessionários, dealers brasileiros a retomar o crescimento mesmo com a economia ainda desacelerada? Essa é a pergunta. Como vocês podem ajudar os concessionários a acelerar as vendas no momento que a economia está desacelerando? Quem gostaria de começar? Posso começar? Pode começar, Felipe, da ReWeb. Bom dia, pessoal. Primeiro, Adriano, muito obrigado pela oportunidade. A ReWeb agradece a nossa presença. Queria agradecer também ao nosso time que está aqui. E parabéns pelo evento, foi fantástico, achei maravilhoso também a apresentação do Faruk, agregou bastante, acho que para todo mundo. Bom, como que a gente pode retomar, né? Eu acho que depois da apresentação do Faruk ficou muito claro que a internet ela é parte fundamental do processo de compra do carro, né? Então, uma dica que eu passo para vocês em relação a isso é que a empresa, né, que vai fazer o trabalho para vocês, ela tem que ser uma empresa muito boa, ela tem que ser uma empresa que entenda, ela tem que ser uma empresa que respire o setor, né? E acho que nós 3 aqui, como parceiros, somos empresas que têm esse DNA, né? Então, eu acho que a dica principal é o investimento na internet, mas um investimento direcionado, né? Não um investimento por fazer um investimento. Eu tenho que estar na internet. Mas sim fazer um investimento com uma empresa que ela consiga não só te gerar os leads, né? Que isso é parte fundamental, mas conseguir dar um acompanhamento da entrada do lead até a venda. Porque o que adianta receber 100 contatos, né? Que nem o Faruk comentou em relação à questão do telefone, se o pessoal não está atendendo bem, né? Se o cara lá na ponta não consegue ter um script de atendimento de ligação bem direcionado, se o cara não consegue montar um e-mail legal, né? Então, a dica é, invista em internet, né? Hoje mesmo, e eu posso falar isso porque eu sou dealer em Porto Alegre, minha família tem uma revenda, é a Unidos, uma Volkswagen. O volume de pessoas que entram na loja está cada vez menor, mas o volume de contatos está cada vez maior. Então, invistam na internet, vamos pegar essas pessoas que estão buscando com sabedoria e trabalhem com uma empresa que respire e que tem esse DNA como as nossas. Obrigado, Felipe. Quer dar sequência, Edu? Claro. Também agradeço a oportunidade, é uma honra falar em nome de toda a Search Optics estar aqui nesse evento. Obrigado pela presença de todos vocês. E é engraçado, vou compartilhar uma história pessoal com vocês, que quando a Search Optics é uma empresa americana que trabalhou nos Estados Unidos originalmente, há 18 anos que ela está nos Estados Unidos, e aí em 2014 decidiu expandir para o Brasil. E a história pessoal quando eu estava sendo recrutado para assumir essa posição, era 2014, né, a crise estava chegando e a empresa que eu estava trabalhando antes estava reduzindo investimentos. E aí eu perguntei para o fundador da empresa, escuta, vocês têm certeza que vocês querem vir para o Brasil nesse momento? E então era essa a pergunta, né, que eu fiz para ele, e a resposta foi: Eduardo, você lembra de 2008 em Detroit? Quando a Chrysler quebrou, né, a Ford precisou de um bailout do governo. Foi nesse momento que a Search Optics mais ajudou os concessionários. E vocês vão passar, isso foi em 2014, vocês vão passar pelo nosso 2008 aí no Brasil. Então o momento certo da Search Optics entrar no Brasil é justamente agora. E aí como a Search Optics ajuda, tem muito a ver com o que o Felipe disse, de ajudar os concessionários a migrarem investimentos que estavam sendo colocados onde o consumidor não está mais,
estão migrando para o online, mas com uma expertise puramente automotiva. Então, é dessa maneira que a gente ajuda vocês. Legal, Zé, agora está contigo. Bom dia a todos. Adriano, sempre um prazer estar aqui, cara. Impressionante o prazer que a gente tem trabalhando com você, especialmente contigo. Bom dia aos senhores aqui do meu lado. Mando um abraço para o Jorge. A gente viu a perna dele. O Jorge é o presidente, o dono da Rio Web. Ele teve um acidente no Chile, mandou foto para a gente, está com a perna com não sei quantos pinos e tal. Ele gostaria de estar aqui. Eu brinquei com ele, eu falei, nossa, a gente vai falar mal de você, tudo. Mas mande minhas lembranças. Queremos muito que ele se recupere rápido. É um cara que faz a diferença no mercado de autos. Edu aqui já virou amigo há pouco tempo. Eu acho que a Search está fazendo um trabalho muito bom no mercado. Eu tenho uma honra de uma parte dos funcionários da Search Optics terem passado pela Rich Local, pessoas excelentes, Lucas, Priscila, tem o Alexandre, tem a Paula, que não está aqui. Então, é um pouquinho da gente estar com vocês. Eu fico muito contente, muito feliz. Realmente é uma honra, porque a gente começou aqui no Brasil há 5 anos, poder fazer um spread out das pessoas. Em relação a como a gente pode ajudar, você foi num ponto crucial. Eu acho que qualquer cliente, e a gente está falando do cliente do mercado automotivo, quando sofre a gente tem que sofrer junto, tem que entender onde é que está apertando o calo, tem que entender como o nosso custo pode abaixar para o dele abaixar também, tem que entender o que mais performa para ele ter mais resultado. E a gente está falando de internet. Hoje em dia, no mercado de autos, na crise, a forma mais eficiente para vocês conseguirem mais negócios é pela internet. E é eficiente por causa do custo. É muito mais barato um lead que vem pela internet do que um lead que você busca de outra forma. Cada vez mais a gente percebe as novas gerações, né, os millennials, um pouquinho agora depois dos millennials, que esse pessoal só vai se comunicar mesmo por internet. Acabou aquela conversa do cara ir para concessionária, chegar na frente do vendedor, o vendedor dá um bom chaveco nele e ele comprar o carro. Esse cara está totalmente informado já antes do carro que ele quer. Eu brinco que o último carro que eu comprei, acho que eu mencionei isso na última vez que a gente se encontrou, o meu filho discutiu comigo qual carro eu tinha que comprar, sabendo mais características do carro do que eu. Ele tem 10 anos de idade. Então, assim, ele é um grande influenciador, mas imagina quem tem filho de 16, quem tem filho de 18, ou o comprador de 20, o comprador de 23. Então, assim, internet não é o futuro, é a realidade, é aí que o mercado está, é aí que é mais eficiente e é aí que vocês podem extrair mais negócios com menos custo hoje no momento de crise. Zé, vou pedir para você continuar. O microfone está falhando. Eu vou pedir para você continuar com a próxima pergunta, então. Queria agradecer a primeira rodada. Eu sei, todo mundo sabe, a Rich Local tem um pacote de produtos que ela oferece para o mercado automotivo. E para você, qual a estratégia que você considera mais adequada para trabalhar na gestão e geração de leads para o mercado automotivo? Tá. Bom, primeiro, realmente, a gente tem um pacote, mas vamos falar de Google. A gente está aqui no Google, a gente tem um produto que chama Research, que é a plataforma que está conectada, um algoritmo conectado direto no Google. Ele é um otimizador de campanha e ele otimiza as campanhas baseado em chamada. E eu acho que aí é o grande ponto do lead, né? Você otimizar a campanha baseado na chamada telefônica que você teve, a chamada telefônica que você teve ser também classificada em boas chamadas e não boas chamadas, faz com que o seu dinheiro seja mais respeitado, o Google fica feliz porque você gasta exatamente o que tem de fato performance e vocês conseguem ter uma qualidade melhor de vendas nesses leads, né? Então, eu acho que basicamente, em se tratando de link patrocinado e Google, a otimização dos cliques que você recebe e das entradas que você tem no seu site são cruciais para o resultado que você tem. Legal, agora vamos fazer a ordem inversa aqui, voltando para o Eduardo. Vamos escolher uma pergunta aqui, gostei dessa. Só vou dar uma explicação para a pergunta fazer sentido. Nós usamos
no meio online, principalmente no mundo AdWords, nós usamos o termo always on para uma campanha que ela nunca sai do ar. Uma campanha de AdWords que permanece no ar ou permanece ativa 24 horas por dia, 365 dias no ano. E essa é a minha pergunta para você, Edu. Na sua opinião, qual a importância de trabalhar a campanha always on para esse segmento? É possível atender a uma rede ou um grupo com campanhas exclusivamente em escala em always on? Claro, são duas perguntas excelentes. Um dos erros mais comuns que a gente vê concessionárias fazendo é ligar e desligar campanhas. Isso é horrível por como o próprio AdWords funciona. Tanto os algoritmos de AdWords como os algoritmos de quem gerencia as campanhas, eles precisam de históricos. Eles precisam olhar dados e tendências dessas campanhas para que a gente consiga tomar ações que vão, ao longo do tempo, indo otimizando ela. Quando a campanha entra e sai, ela entra e sai, ela entra e sai, não dá tempo para que você ganhe essa alta performance dessa campanha. A segunda pergunta é sobre redes. Como campanhas funcionam de uma rede, ou talvez de uma montadora para a rede, ou de um grande grupo para suas lojas locais. A gente entende muito bem que a importância do local vai fazer a diferença na performance da campanha. Então, casos dos Estados Unidos, onde a montadora fez campanhas de toda a rede e não levou em consideração como o anúncio deveria ter sido escrito ou qual chamada de ação fazia mais sentido para aquela região, resultaram em fracassos. E a SearchOptics vê exatamente isso, vê que cada cidade tem a sua particularidade. Uma cidade pode vender mais como a gente estava conversando antes, mais uma picape, a outra pode vender mais um sedã. E isso precisa ser ajustado no texto do anúncio, nas palavras que estão sendo compradas, na chamada de ação do anúncio. E aí você precisa realmente conhecer o cliente, conhecer o gerente de vendas de cada concessionária para entender o que ele necessita. Muito obrigado. Vamos passar agora para o Felipe da RioWeb. Felipe, talvez você represente a operação mais antiga focada em auto, né? A RioWeb acho que é a empresa que tem mais tempo no Brasil trabalhando essa vertical. Então eu tenho duas perguntas para você. Ao longo desses 10 anos que vocês vêm trabalhando com esse foco, nessa vertical, quais as lições que vocês aprenderam em como lidar com esse público, com essa característica da vertical? E a segunda pergunta que eu já emendo é: que mudança que vocês fizeram dentro da RioWeb, mudança organizacional, vocês fizeram para atender esse público? Beleza. Bom, realmente a RioWeb ela é a empresa mais antiga, né, focada em auto. A gente se preocupa tanto com isso que as pessoas que a gente contrata, né, que é o nosso time de gerentes, são pessoas com experiência no automotivo. Né? Vamos pegar o Rogério, né, que inclusive escreveu um e-book como converter leads de auto. Né? Trouxemos Lincoln, né, trabalhou muitos anos no Grupo Itavema, porque a gente precisa de gente na rua que conheça o negócio de vocês. Né? E uma das coisas que a gente aprendeu, e a gente vem aprendendo, obviamente, é que se a gente não tiver presente junto com o concessionário, do início ao fim, a coisa não acontece. Né? E eu quero contar uma história bem rápida para vocês. Logo que eu comecei na RioWeb, né, eu liguei para alguns funcionários, né, que, obviamente, toda empresa tem clientes que tinham serviço, daí trocaram o serviço, enfim, que são clientes que tinham cancelado o contrato conosco, para entender, né, o porquê que isso tinha acontecido. E pessoas tinham cancelado, sei lá, 3 meses, 4 meses. E quando eu liguei, né, as pessoas falavam para mim, né, algumas, né, olha, eu não estou tendo resultado. Né? E eu, não está tendo resultado? Como assim? Não, eu não estou vendendo. Eu, poxa, mas você está recebendo 300 contatos por mês, 200 contatos por mês, tu não está vendendo? Não estou vendendo. Bom, daí, né, fazer uma pergunta para as pessoas,
Se, né, tu está recebendo 200, 300 contatos por mês, tu está me dizendo que tu não está vendendo, significa que tu tem um controle cliente a cliente e tu sabe por que eles não compraram. Né? Está me afirmando que ninguém comprou. Eu não tenho isso. Né? Ok, então é um feeling seu, certo? É um feeling. Me dá a liberdade de eu ligar para esses clientes para poder entender o porquê que eles não compraram o carro de vocês? Claro, pode ligar. E eu comecei a ligar. E logo nas primeiras ligações, isso se tornou uma coisa super comum, na verdade, eu ligava para as pessoas, tudo bom, aqui é o Felipe, controle de qualidade da concessionária tal, e eu gostaria de entender, o motivo, recebi um contato seu, na data X, por que o senhor não comprou? E os caras me respondiam, olha, tu é a primeira pessoa que entrou em contato comigo da concessionária. Isso 3 meses, 4 meses. Né? Então, o que acontece? Por que eu falei antes em relação a investir bem, investir com parceiros estratégicos? Né? A RioWeb hoje ela tem a maior capilaridade, né, do mercado. A gente tem 16 estruturas regionais atendendo o Brasil inteiro, todos os estados do Brasil, com pessoas lá. Né? E se a gente não fizer um trabalho onde a gente faz o acompanhamento com o concessionário e ajuda ele a converter, a coisa não acontece. Né? Então, a grande lição que a gente aprendeu vamos sim gerar leads com custo mais baixo, vamos, é importante, né? É o lead mais barato, a gente também tem ferramentas de bid automático, a gente também consegue fazer uma performance muito boa, mas se eu não ajudar o funcionário a vender, se eu não for lá, der um treinamento comercial para o gerente, para o vendedor, explicar como é que funciona o negócio, dar dicas que a gente recebe, porque a gente roda bastante, para os caras, a gente às vezes não tem a ver. E aí, né, aproveitando para responder a segunda pergunta, o que a gente fez? Né, a gente simplesmente tornou de fevereiro do ano passado para cá a empresa e a parte comercial do avesso. Né, a gente triplicou nossa estrutura de atendimento, foi o maior investimento da RioWeb, o que conduziu a gente a encerrar o escritório físico que a gente tinha. A gente tinha escritórios em 12 estados, a gente cortou isso, porque a gente entendeu que o nosso gerente e o nosso atendimento ele não tem que estar no escritório, ele tem que estar no cliente. Se o cara está no escritório, ele está perdendo tempo, e ele deveria estar lá. Então, a gente montou uma estrutura onde a gente continua modificando, eu não digo para vocês que está 100%, mas a gente está chegando no 100%, onde o nosso atendimento, que é chamado atendimento premium, né, ele consegue ir uma vez por mês no cliente para discutir o resultado e se as pessoas estão efetivamente executando. Tá legal. Agora vamos para a última rodada, porque o tempo está passando, acho que é bem interessante a opinião, a perspectiva de vocês. A última rodada de perguntas, uma pergunta única para os três, momento que eu gostaria que vocês abrissem o coração e contassem as suas experiências, né, real com o cliente. Então, a pergunta que eu queria, a resposta que eu queria ouvir, né, a pergunta que eu gostaria de fazer, começando pelo senhor Cosselli, e assim nessa sequência, qual o principal case de clientes que vocês têm, que vocês atenderam? Não precisa falar o nome do cliente, eu entendo, confidencialidade, não vai expor nenhuma empresa, mas como é que vocês ajudaram a gerar leads? Quais as métricas que vocês realmente conseguiram alavancar? Aí é legal. Eu gosto muito na empresa, inclusive, eu acho falar de resultado. Tecnologia tem melhor, tem pior, tem média, pessoal tem melhor, tem pior, tem médio, mas resultado é o que manda lá na nossa empresa. Então, eu vou falar para vocês um case, eu não vou falar o nome do cliente, mas provavelmente vocês vão acabar sabendo. Nós temos uma concessionária da Honda, que é nosso cliente há quase 3 anos já, que quando eles começaram com a gente, eles faziam basicamente offline, algumas coisinhas, muito poucas de online. Logo depois que eles começaram a fazer publicidade online, fazer AdWords com a nossa plataforma, eles começaram a ter muito mais chamada do que eles tinham, chamada telefônica, e eles começaram a ter problema na gestão desses leads telefônicos que vinham, então eles contrataram uma pessoa para ser o
o cara que atendia a parte que vinha de web, né? Isso foi a primeira forma que eles abordaram o assunto. E eles eram uma revenda, continuam sendo uma revenda da Honda só no Brasil, aqui em São Paulo. E depois de 3 anos, essa equipe deles tem 8 pessoas. E eles hoje são o maior revendedor da Honda em venda do Brasil. E eles têm uma concessionária, é nosso cliente há 3 anos. Então eu tenho que falar que grande parte desse sucesso é por causa do nosso trabalho, da nossa tecnologia, das nossas pessoas e de tudo mais. De novo, qualquer um pode saber, porque é só vocês entrarem no site da Honda e saber qual é o revendedor maior que tem. Hoje ele é um case de sucesso, é um cara que fala por nós, que vai em evento, grava vídeos, então assim, ele realmente sabe o que é antes e o depois do marketing digital, do mercado online e da Reach Local com ele como parceiro. Legal, parabéns pelo case, parabéns pelos resultados. Cortez, por favor, nos dê o seu case. Esse é um caso que acabou se tornando um dos casos globais da Search Objects. É um grupo de concessionárias Mitsubishi em São Paulo, que chegou na Search Objects com o seguinte desafio. Obviamente eles estavam sentindo os efeitos de redução de vendas, e aí eles falaram, olha, a gente vai precisar reduzir custos e trocando, então obviamente a gente vai trocar o nosso provedor antigo de soluções de marketing digital, a gente precisa reduzir os custos e a gente precisa vender mais. Então a Search Objects assumiu essa missão, e aí no final da história, já vou pular para o final da história e depois eu volto para falar qual foi a receita que a gente fez. No final da história a gente teve, eles reduziram pela metade quando eles migraram para a gente os investimentos de mídia. Mesmo assim, com metade do investimento que eles tinham, a gente gerou 40% mais leads e o custo por lead era 4 vezes menor. A receita, e se vocês quiserem anotar, eu acho que ela vale para qualquer concessionária, ela é baseada em 3 coisas. A primeira, a certificação. Essa mídia estava passando por pessoas que operavam as campanhas com muita propriedade. A Search Objects é a empresa com o maior número de certificações do Google no mundo, são 1.100 certificações. O Google tem um programa de treinamento e aí provas de certificação de quem vai realmente operar as campanhas. Então essa é a primeira coisa, façam com investimentos com quem realmente vai otimizar e sabe o que está fazendo. Segundo lugar, foco em mobile. A agência que atendia essa concessionária não estava tão preocupada com o mobile e é onde os consumidores de carros estão. E aí o resultado disso foi, no ano passado, a Search Objects foi agraciada pelo Google com o prêmio de melhor performance em mobile nos Estados Unidos. E o terceiro lugar foi site. Todo esse tráfego estava convertendo em uma peça central da estratégia de marketing digital para o site. E a gente migrou toda a estrutura de sites deles para a nossa plataforma, totalmente responsivo e que foi otimizado para converter mais. Então a combinação dessas 3 coisas resultou nesses resultados. Felipe. Bom, quero falar um caso aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, do Leonardo. Léo, deu case. São 2 lá, né? Tem um que eu uso sempre, mas eu quero falar um pouco diferente, aproveitando que Faruq falou, em relação a essa questão de busca, né, por revisões e manutenção, enfim, que é uma coisa que está batendo na nossa cara e a gente tem que aproveitar. Tá? Se vocês pegarem o Google Trends ali, vocês colocarem revisão, tá Brasil, automotivo, vocês vão ver o que eu estou falando. Tá? E é um case muito legal, tá? Que é um cliente relativamente novo, na parte de pneus, onde ele está conosco agora há 1 ano e pouco, e ele nunca tinha feito Google, quer dizer, tinha tentado fazer Google com uma agência não certificada, teve uma experiência bem ruim, assim, uma presa do sobrinho, enfim, né, que acaba acontecendo. Começou conosco com um investimento de R$2.000, R$1.500. Hoje ele investe mais de R$20.000 de Google por mês.
ele conseguiu, com o resultado, inclusive, abrir outras lojas, que para ele ponto físico é importante, porque ele ganha também na montagem, né, dos pneus, não só na venda, porque ele traz o cara para a loja. E ele, com a nossa ajuda e essa parte de treinamentos também, do Léo, da presença dele, do time de atendimento, ele conseguiu montar uma equipe de call center hoje com 9 pessoas, né? E no mercado de hoje, eu duvido muito que qualquer pessoa que sai de R$ 1.500 de investimento para 20 mil não esteja tendo um excelente resultado em vendas. Não faz sentido, porque o cara gastaria de R$ 1.500 para 20 mil reais. Então, é um case legal porque ele não, claro, é relacionado a alto, mas ele explora também essa linha de tendências das coisas que a gente às vezes acaba não vendo. A gente foca na venda do alto, é importante, venda de carro novo, traz o seminovo que gera manutenção, beleza, mas e os caras que estão trabalhando, que querem dar manutenção no seu carro? Por que a gente não traz ele e mostra para eles que é mais barato fazer dentro de uma concessionária, que o serviço é melhor, e a gente também pode montar uma estratégia de trazer o cara do pós-venda para a parte de vendas. Então, esse é um case muito bacana e eu fico feliz de compartilhar porque realmente o cara sair de um investimento tão baixo em tão pouco tempo é fantástico. É fantástico o resultado que ele deve ter, né? Senão ele não estaria investindo. Tá bom. Olha só que legal. Evoluiu bastante. Muito bom. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. A gente encerra aqui o painel. Até para respeitar o tempo, a gente está bem curto no tempo. Muito obrigado, José Rich Local, muito obrigado, Edu Cortez, Antioptics e Felipe, sobrenome quase RioWeb. Obrigado por abrirem as informações da empresa de vocês. Acho que isso é muito útil, dá bastante visibilidade às